Vasco, mais até que qualquer interesse pessoal, e que seria o melhor para o Vasco que o Milton Mendes nos deixasse. Eu quero fazer, só da minha parte, algumas considerações. Dizer que, primeiro que, especificamente, em relação, que de repente passa a ser o mais importante, em relação ao trabalho desenvolvido por ele, eu não tenho e continuo não tendo qualquer tipo de restrição, muito pelo contrário. Acho que ele reúne qualidades para poder ser o treinador do Vasco e da minha preferência. É o caso de ter competência, que competência leva a ter conhecimento, e tem a competência, tem uma coisa que é fundamental, que é o trabalho, e sempre nas suas condutas, nesse período que ele teve aqui, ele procurou sempre preservar a instituição. Mas, ao final, ao espremer tudo do meu lado, do lado dele, infelizmente, a máxima, que é a máxima do futebol, trabalho, competência e as outras qualidades que eu enumerei, se não se traduzem em resultados, nós somos obrigados a ter que tomar a posição que nós tomamos. Portanto, que eu agora estou fazendo... Não teve nenhuma prévia, não houve nenhuma solicitação a mim para a demissão do treinador. Muito pelo contrário. Aliás, aqueles que me conhecem sabem que as coisas não funcionam assim comigo. Comigo não funciona assim. E a decisão, que eu quero deixar bem claro, é que a decisão minha só aconteceu depois dessa conversa que eu tive com ele. E acho que foi até... É difícil eu tomar decisões conjuntas, mas acho que foi até uma decisão conjunta, no sentido de que o melhor para o Vasco, no momento, era a saída do Milton Mendes. Registrado isso, oficialmente, eu estou comunicando que o Milton Mendes não é mais o treinador do Vasco, mas com uma ressalva, sem qualquer restrição da minha parte. Ou seja, o que eu espero e quero é que ele, ao sair daqui, ele saia como entrou, conhecendo a instituição e sabendo que o Vasco vai estar sempre com as portas abertas para ele. Não há qualquer arranhadura nesse relacionamento. Muito bem.
está feito. Agora, o Milton vai falar alguma coisa agora? Quer falar alguma coisa, Milton? Quero dizer que foram 5 meses desde que eu aqui cheguei. Hoje está fazendo exatamente 5 meses, foi 21 de março e hoje nós estamos 21 de agosto, que foram momentos bons, outros menos bons quando a gente não consegue as vitórias, mas dizer que saio com muito mais amigos que entrei. Então eu cheguei feliz e saio feliz também porque encontrei pessoas que já não via há muito tempo, pessoas que voltei a ter o contato diário, conheci novos jogadores, conheci pessoas interessantíssimas que vou levar para a minha vida. Então, dizer para vocês que para mim vou dizer as mesmas palavras que quando aqui cheguei no meu primeiro momento. Foi um prazer enorme, quando cheguei, é um prazer enorme entrar no Vasco e está sendo um prazer enorme sair, porque, como o presidente disse, nós tivemos uma conversa e chegamos à conclusão juntos que o momento em que o clube passa, os momentos de sem vencermos, os pontos que não aparecem, enfim. Então o momento era de fazer um tipo de mudança. E eu me propus, e juntamente com ele chegamos à conclusão que o melhor nesse momento é uma mudança. E para ajudar o Vasco, se essa mudança depende de mim, eu estou inteiramente à disposição em fazê-la. Então é por isso que eu estou agradecendo ao presidente, hoje que está me demitindo, agradecendo a oportunidade, o Euriquinho, o Anderson, todos os jogadores, todos, sem restrição, que sempre foram muito legais, trabalharam muito. Então, toda a envolvência do clube, Antônio, seu Gilson, os roupeiros todos, que não estaria aqui enumerando eles todos, mas todos, os seguranças todos, uma relação extraordinária. Então, sempre tivemos uma união muito grande. Então, agradecer a oportunidade e dizer um até já. Não um adeus, mas sim um até já. Quer falar? Bom, boa noite. Boa tarde, né? Eu só queria esclarecer um ponto e lamentar mais uma vez a conduta de alguns no desenrolar do processo. Lamentar mais uma vez como alguns exploram notícias inverídicas, usam o nome das pessoas, falam em nome das pessoas, fazem afirmações em nome das pessoas e tentando desconstruir uma relação, uma imagem de um ou de outro. Salientar principalmente como foi conduzido esse processo pelo Mauro César Pereira, eu acho da ESPN, que lançou aí alguns tweets e falou algumas coisas aí como se eu tivesse falado. Eu nunca vi essa pessoa, nunca encontrei ele na minha vida, nunca falei com ele. E ele tira conclusões e lamentar mais uma vez essa maneira como foi conduzido. E aproveitar para dizer que agradecer, acima de tudo, em nome do Departamento de Futebol, o empenho do Milton, a dedicação do Milton e a maneira como ele encarou esse desafio de ser treinador do Vasco. Infelizmente, os resultados não traduzem o trabalho dele, a maneira como ele trabalhou, a maneira como ele se dedicou para que os resultados viessem, mas, como o presidente ressaltou, conversaram e chegamos à conclusão de que era melhor uma mudança. Lamento por não ter alcançado os objetivos, me incluo no processo dos objetivos não terem sido alcançados, não é culpa exclusiva dele, mas esperamos que
que com essa mudança consigamos mudar alguma coisa e alcançar uns resultados positivos. Quer falar alguma coisa? Acho que é só importante a gente ressaltar, presidente, ao vice-presidente, ao próprio Milton, que a decisão tomada, né, pelo senhor presidente, ela ressalta o momento que a gente vive no campeonato pelos 5 jogos. E absolutamente não, por qualquer outra situação, principalmente quando especulado da relação, né, do trabalho que é desenvolvido aqui, da relação para com os nossos atletas. Houve um compromisso de todos em busca daquilo que a gente mais quer. A gente tem traçado aqui no Departamento de Futebol um objetivo maior. E a gente acaba não conseguindo, e num determinado momento decisões precisam ser tomadas. Essa é a única razão. Acho que é importante a gente deixar isso registrado para que não tenha nenhum tipo de especulação em relação a isso. Muito bem. Eu vou abrir para alguma pergunta objetiva e direta, senão não tem resposta. Objetiva e direta, exclusivamente sobre da saída do Milton Mendes. Não abordo outro assunto, vou avisando logo os porquês e os não porquês, isso aí. Se aconteceu isso, se aconteceu aquilo. Não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que seja objetiva, direta, eu estou pronto a responder. Fora disso, não. Você acha que a ausência de São Januário foi motivo influenciador direto nessa má fase do Vasco e, consequentemente, na demissão do Milton? Isso a gente não tem dúvida. Não tem dúvida que o que contribuiu muito para que a gente não tivesse resultados foi o fato de a gente não jogar, não ter o mando de campo. Isso causou, sem dúvida nenhuma, prejuízo grande. 2 prejuízos. Um que a gente consegue superar, que é o prejuízo financeiro. Mas o prejuízo técnico a gente não supera. O foco ainda é a Libertadores? O meu foco é sempre até ser campeão, mas o meu foco é esse. Eurico, boa tarde a todos. Tarde. Milton, Anderson, Euriquinho. Você pode traçar para a gente o perfil de quem vem a substituir o Milton? Você parece que está começando hoje. Sabe que eu não iria traçar esse perfil mesmo? Virá alguém, com certeza. Mas eu não posso traçar esse perfil. Se eu traçar o perfil, você vai saber quem é. Deixa vocês estipularem, você me conhece. Você sabe que eu não... Eu sou só, se eu der meia linha do que eu penso, você já vai saber quem é. Tá? A segunda pergunta é a seguinte. Você deve estar, no fundo, bem chateado por, em 8 meses, já que na sua própria fala inicial, você colocou que não é do seu perfil, a gente conhece bem o seu perfil, que é de mudar, na verdade, 2 treinadores já e o Vasco indo para o 3º agora? Todo mundo sabe que não é do meu perfil. Isso não é do meu perfil. E eu deixei muito claro e continuo reafirmando. Se não fosse o momento que a gente está vivendo, podia estar o mundo contra o treinador, que eu não ia, mesmo que ele me pedisse, eu ia dizer não. Mas realmente nós estamos, em termos de tabela de pontuação, nós estamos numa situação que gera 30 mil especulações e etc. Até você viu, teve a pergunta dele lá muito rapidinha, que é para os outros explorarem para mim, mas não deixou de perguntar se o meu foco é Libertadores. Meu foco sempre foi esse, não muda o foco. Meu foco sempre foi ganhar, meu foco foi sempre conseguir as melhores posições. Meu foco, se acontece ou não acontece, é outro assunto. Esse meu foco permanece o mesmo. É sempre. Meu foco é sempre o Vasco no lugar que o Vasco merece ter
Não importa eu querer aqui apresentar as razões porque que a gente não está lá. Eu podia apresentar 1000 razões. Apresento só 2. Capacidade de investimento, que é a nossa fruto de problemas que nós recebemos e herdamos, que não permite o investimento que a gente gostaria de fazer. Esse é o primeiro. E também algo que a gente tem enfrentado, mas que isso não é desculpa para mim, porque eu conheço isso há muito tempo. No fundo, parece que é coisa pouca, mas tem muitas coincidências que não podem acontecer, mas acontece em relação ao Vasco. Uma delas é que, por mais que queiram justificar para mim, não vai ter justificativa. Como é que, numa competição inteira, eu tive 7 pênaltis marcados contra o Vasco, não tive um a favor. E eu quero saber qual foi a equipe que disputa a competição que não teve um pênalti, pelo menos, marcado a favor. Se foi pênalti ou não foi pênalti, isso já é outra situação. Só para citar essa. Presidente, depois se o Milton puder, também gostaria de fazer uma pergunta. Vontade. Presidente, em relação à resposta que você deu para o Lobo, parece que você, pelo menos, já tem uma pessoa que você gostaria que fosse o novo treinador. Existe algum prazo em relação, pensando já que tem um clássico no sábado, para esse anúncio? Eu espero que ele já esteja comandando no sábado. Hoje, o que está definido é que o Valdir vai assumir amanhã, interinamente. Agora, não sei se ele vai ficar interinamente por um dia, por 2, por 3, mas que virar um novo treinador pode estar certa, tranquila. Milton, foi uma decisão de hoje. O Eurico Miranda, Valdir, né, o Bigode, ex-atacante do Vasco, que faz parte da comissão técnica fixa do clube e assume interinamente. Próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, sábado, Maracanã, contra o Fluminense. E será que o Vasco já terá um novo técnico até lá? Vamos aguardar. O Eurico não deu aí muitas pistas, não quis falar sobre o perfil. Mas quando começamos aqui, o Leandro Quesada estava falando. Diga aí, Quesada. Não, só para completar, então, quer dizer, se houvesse uma limitação numa temporada de um clube ter apenas 2 treinadores, a gente não teria acompanhado essa entrevista hoje, né? O Eurico seria o técnico. Porque teria que fechar até o final da temporada com o Milton Mendes. Não, mas eu acho mas eu acho que a questão é outra. Eles alegam que vão trabalhar o mesmo profissional em mais de 2 clubes. Ou eu estou equivocado na leitura? Não, são as duas coisas. O profissional não pode ter mais de 2 empregos. Sim. Eu entendi num campeonato, mas pode ser num ano. Eu também entendi assim. Numa competição. Numa competição. E aí eu acho essa proposta dos técnicos, ela medíocre, porque não resolve nada. Mesmo a que eu tenho, que é repetir o que faz a Itália, estou fazendo aqui uma conta. Como é que acontece na Itália? Que eu acho que deveria acontecer aqui. Um técnico demite um técnico no começo da Série A. Ele não pode contratar outro técnico da mesma divisão durante toda a competição. Vai buscar em outra série. Não é mudar 2 vezes. Ou em outro país. Ou ele muda e vai buscar em outro lugar, na mesma série, não pode. Agora olha aqui, ó. Interessante. Olha aqui. Que foram contratados durante o Campeonato Brasileiro. Das 16 mudanças, Levir Coupe não estava na Série A, Cuca não estava na Série A, Rueda não estava na Série A, Fabiano não estava na Série A, Luxemburgo não estava na Série A, Galo, Eutrópio, Micali, Marcelo Oliveira, Eduardo Batista, Doriva e João Paulo Sanches. Nenhum desses estava na Série A. Todos esses poderiam ser trocados. Então, mesmo essa proposta, que é a minha, ela também é insuficiente. A dos técnicos de hoje, apresentada hoje na CBF, é muito mais menos Paulo, eficiente. Quantos trocaram de clube dentro da Série A? O Wagner Mancini. 7 times. 7. Então, não. Trocaram treinadores. De técnicos. Dorival Júnior, Jorginho, Mancini e só. Tem mais um aqui que eu anotei, que eu não estou tendo minha prova. O Abel continua, o Renato continua.
Mas você tem lá... O Dorival estava no Santos e foi para São Paulo. Sim, mas você pegou o Eduardo Batista, o Eduardo Batista estava no Palmeiras e foi para o Atlético Paranaense. Você vai para o Santos... Exatamente. Então, mas o Eduardo Batista não estava no Palmeiras. Não, eu sei. Na Série A não estava. Tá bom, eu sei, mas estava no Palmeiras e foi para o Atlético Paranaense. Então, o técnico do Bahia estava no Bahia e foi para o Internacional. Aí mudou de divisão. Não, em relação à Série A não estava. O Eduardo Batista não estava. Não estava, porque pegou do começo do ano. Eduardo Batista, mas nessa o Eduardo Batista cairia nessa conta. Dois técnicos. Se você proibisse de mudar um técnico na temporada e não na competição. No Vitória, aí o Eduardo Batista não poderia ter trabalhado no Palmeiras e no Atlético Paranaense e arrumar outro emprego. Pô, acho, hein? Perfeito. Olha só, só um recado pra galera rapidinho, Quesada, você já vai falar? Claro. Grave seu vídeo assim, ó. Mande seu vídeo aqui para responder a nossa enquete. Diga assim o seu nome. Por exemplo, eu sou o João Guilherme do Rio de Janeiro e acho que o técnico do Vasco da Gama deve ser fulano de tal. Queremos ter aqui o seu vídeo para você participar e responder a nossa enquete. Na sua opinião, quem deve assumir o Vasco da Gama? Qual é o nome do treinador? Por favor, estamos esperando o seu vídeo. Diga, Quesada. A proteção e a proibição, acho que deveria ser bilateral, né? Quando você fala em proteger o técnico, você tem que proteger o clube também.